uma semana difícil para quem fazia aquele discurso de nova política, vamos mudar tudo, fora todos os partidos. Lembram? Nas manifestações de rua desde 2013, depois 2015 para derrubar a Dilma, fora os partidos políticos, são todos corruptos, vamos votar numa turma nova contra a corrupção. A gente sabe, desde a época do Collor, que quem faz desse discurso a única bandeira, normalmente está escondendo o jogo e normalmente tem muita hipocrisia aí misturada. Porque combater a corrupção é o básico, né? É obrigação de qualquer um. E esta semana, então, as coisas vieram à tona. Primeiro, pastores evangélicos. Eles surgem como foco desse escândalo no Ministério da Educação. Olha, eu não estou falando que todos os evangélicos, que a corrupção envolve todos os evangélicos, não é isso. Mas tem uma turma bolsonarista que usa a religião para fazer política e que fazia intermediação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e direcionava isso de maneira a atender interesses financeiros e esquemas com o Centrão. Então, povo de Deus, nós não somos corruptos, não. E fazem aliança com o Centrão, com a turma do Bolsonaro, para desviar dinheiro da educação. O Bolsonaro, aliás, decretou sigilo de 100 anos para que não apareçam as reuniões dele com esses pastores que estão sendo acusados de corrupção no Ministério da Educação. É algo muito sério e há uma tentativa agora de abrir uma CPI no Congresso Nacional para investigar estes casos. Bom, mas não são só os pastores evangélicos. Lembram do MBL, Movimento Brasil Livre? São jovens que não têm a ver com a política. Bom, todos eles foram para a política. Diziam que eram contra a política e todos eles foram para a política. Nada contra, mas eram hipócritas. Agora vem à tona também. Falavam na moral, nos bons costumes. Na mesma semana, Arthur Duval, o tal do Mamãe Falei, usou o youtuber para provocar, fazer confusão, arruaceiro, é isso que ele é. Aí no meio da guerra da Ucrânia, foi para lá, fazer o quê? A gente não sabe, disse que ia ajudar os ucranianos, queria fazer marketing para ser candidato a governador. Gravou um áudio, vocês se lembram? Falando das mulheres ucranianas. Quer dizer, ele foi para lá para praticar assédio sexual e demonstrar o machismo, o preconceito. E o mais grave, né? Ele falava no áudio que, nossa, aqui é bom porque a gente pega as mulheres, porque como elas estão em situação difícil, elas estão pobres, é mais fácil de pegar. E aí foi gravado e foi exposto. E esta semana, Assembleia Legislativa de São Paulo, Conselho de Ética, por 10-0, unanimidade, ninguém apareceu para defender o tal do Mamãe Falei. Que ele está sendo chamado de Mamãe Rodei, Mamãe Tropecei e Caí, Mamãe Falei Demais. Bom, 10-0, agora o caso vai para plenário e provavelmente ele será cassado. MBL. No Rio de Janeiro, o amiguinho dele, tal de Gabriel Monteiro, ex-PM. Uma mistura de Mamãe Falei, carioca, com aquele Daniel Silveira, que era aquele que quebrava placa, machão, que está com tornozeleira eletrônica também. É mais um dessa turma da nova política. Mas o Gabriel Monteiro, que é esse jovenzinho aqui, é policial militar, eleito também na base do YouTube, de provocar escândalo. Bom, está sendo acusado de manipular os vídeos, de usar a população de rua para fazer vídeos armados e manipulados. E o mais grave, assédio sexual, gravava relações sexuais com menores de idade e agora pedofilia até, acusação. Vamos aguardar a apuração, mas tem uma acusação de pedofilia porque houve uma imagem dele, né, envolvido ali com uma criança de 10 anos na rua. Essa é a turma da nova política. Então desconfie de quem faz esse discurso moralista. Mais um, Deltan Dallagnol e o Rodrigo Janot, procuradores da República. Vamos salvar o Brasil. Bom, na semana passada também, nesta semana que passou, condenados pelo TCU a devolver mais de 2 milhões de reais. Porque fizeram uma farra com viagens, passagens aéreas, diárias de viagem. Muitas vezes os procuradores que tinham residência numa determinada cidade ganhavam verba, mesmo tendo casa ali. Então, estão preocupados com dinheiro público? Estão preocupados
Não, né? Estavam preocupados em provocar escândalo e usar a Procuradoria para fazer política. Também Deltan Dallagnol é mais um hipócrita que foi exposto essa semana. Bom, isso tudo mostra que o jogo começou a virar, a Lava Jato, o falso moralismo, a hipocrisia, tudo isso perde terreno no Brasil. Quem permanece aí é o bolsonarismo. O bolsonarismo que é filho de todos esses movimentos. Sem Lava Jato, sem MBL, sem esses falsos escândalos, não haveria o Bolsonaro. Porque houve uma tentativa de destruir a política e no lugar da política veio o Bolsonaro, que seria a antipolítica. Na verdade, ele é um político também, com 30 anos de atuação na Câmara dos Deputados. Só que um político ruim, né? Um político autoritário, reacionário, que prega ditadura e tortura. Os escândalos respingam também no Bolsonaro, de maneira forte. O governo dele virou uma aliança do Centrão com militares, com evangélicos. Os três envolvidos em escândalos. Os três envolvidos em escândalos. Já já nós vamos voltar a esse assunto para falar dos escândalos dos militares. Bom, enquanto isso vai acontecendo, uma guerra aí na pré-campanha eleitoral, Lula vai a Brasília, a oposição, né, se movendo. O Lula que agora já tem o Alckmin como o vice na chapa, indicado oficialmente. O Lula vai a Brasília e se encontrou com lideranças do MDB, os chamados caciques do MDB. É a turma antiga, da política, sim. Ah, mas é coisa feia ficar se reunindo. Gente, não dá para governar sem lidar com o Brasil real. Eles foram eleitos pela população, né? Muitos desses caciques. Então o Lula se reuniu com gente do MDB, da centro-direita, principalmente em estados do norte e do nordeste do Brasil, onde o Lula é muito forte. Essa turma quer fazer aliança com o Lula. É importante porque ele vai ampliando, né, o arco de alianças. E Lula foi à rua, foi ao acampamento Terra Livre das populações indígenas, uma foto simbólica aqui, e ele prometeu às lideranças indígenas que vai combater essas invasões de terra promovidas pelos arruaceiros de Bolsonaro, garimpeiros, a turma que invade as terras para pegar minérios, né? A turma que invade para expandir a produção agrícola em terra indígena. Isso é um absurdo. Lula prometeu combater isso num governo dele e prometeu criar um ministério dos indígenas. E disse, não vai ser um ministério de um branco como ele, né, como Lula, nem de uma galeguinha como a Gleisi Hoffmann, que é presidenta do PT. Ministério dos Indígenas, dirigido por uma liderança de origem indígena. Vamos aguardar, mas fica aí a promessa feita pelo Lula. Na guerra eleitoral, a gente observa também pesquisas, duas pesquisas esta semana, com resultados um pouco contraditórios. Pesquisa Poder Data mostra a distância bem curta entre Lula e Bolsonaro, Lula com 40, Bolsonaro com 35 no primeiro turno. E no segundo turno, o Lula ganha com mais folga. Mas na pesquisa Census, né, divulgada também esta semana, aí Lula tem uma distância maior, uma folga aí de 15 pontos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro, e aí poderia ganhar até no primeiro turno. Vamos seguir acompanhando. Essas pesquisas têm muito jogo aí também, né? Nem todas são tão sérias. E a guerra das CPIs. A oposição já colheu 26 assinaturas. O Tucano Serra, inclusive, assinou CPI para investigar corrupção no MEC. E o governo Bolsonaro tenta barrar esta CPI, fez um jogo para tirar assinaturas, para não ter investigação. E, ao mesmo tempo, os bolsonaristas tentam abrir uma outra CPI para investigar os governos do PT, obras inacabadas. Então é uma guerra de CPIs no Senado Federal. Esta é a guerra já há 6 meses da eleição presidencial.